você acorda com 8 braços se movendo em perfeita sincronia. Seus olhos se ajustam independentemente um do outro. Seu corpo muda de cor conforme suas emoções. E o mais bizarro, você não tem um cérebro, você tem 9. Soa como uma ficção científica? Pois saiba que a natureza já criou esse ser. Ele vive entre nós, escondido nos oceanos, e é um dos animais mais inteligentes do planeta. O polvo. Já parou para pensar que a gente sempre se imagina como o ápice da evolução? Mas isso é só porque foi a nossa história que deu certo? Se a vida tivesse seguido outro caminho, sei lá, um caminho vindo lá do fundo do mar, tudo poderia ser diferente. Hoje a gente vai brincar com essa ideia, mas com os pés no chão da biologia. Mas, e se em vez de primatas nós tivéssemos evoluído a partir desses seres alienígenas marinhos? Bora descobrir o que isso mudaria no corpo, no cérebro e até na forma de viver em sociedade. Quando a gente pensa em inteligência animal, normalmente lembra de golfinhos, chimpanzés, cães. Mas os polvos, eles nem têm esqueleto, e mesmo assim são uma das criaturas mais incríveis e complexas do planeta. Um polvo pode abrir potes com tampa rosqueada, decorar labirintos, aprender observando outros polvos e até usar ferramentas improvisadas no fundo do mar. Já teve caso registrado de polvo usando cascas de coco como abrigo portátil, como se fosse uma barraca retrátil. Isso não é só instinto, é estratégia. Agora, o que realmente surpreende a ciência é como eles fazem tudo isso. O polvo tem cerca de 500 milhões de neurônios. Parece muito? É quase o mesmo número que um cachorro. Mas o detalhe é onde esses neurônios estão. Mais da metade não fica no cérebro, e sim nos braços. Cada tentáculo funciona quase como uma mente independente, capaz de tomar decisões sem precisar da ordem direta do cérebro central. É como se seus braços tivessem vontade própria, e isso muda tudo. Além disso, eles têm 3 corações, sangue azul e conseguem mudar de forma, cor e até textura da pele em frações de segundo, graças às células chamadas cromatóforos. E não é só para se camuflar não. Tem polvo que muda de cor para expressar emoção, para se comunicar, para enganar predadores. Um outro ponto é que eles são extremamente solitários e mesmo assim mostram sinais claros da inteligência social, algo que a gente normalmente associa a animais que vivem em grupo. E sabe o que é mais perturbador? Os polvos não têm memória genética cultural, ou seja, cada polvo nasce do zero, sem aprender nada com os pais. Tudo o que sabem, aprendem sozinhos, do zero, em pouquíssimo tempo. É como se a natureza tivesse jogado um pacote completo de habilidades mentais dentro de um corpo alienígena. E dito, sobreviva! E é por isso que muitos cientistas consideram os polvos um tipo de inteligência paralela à nossa. Eles evoluíram por um caminho completamente diferente, mas chegaram em capacidades cognitivas impressionantes. E agora que você entendeu o quão extraordinário é um polvo, vamos imaginar o que aconteceria se a gente tivesse vindo deles. Tá, agora entra o exercício mais divertido e talvez o mais esquisito também. Se a gente tivesse evoluído a partir dos polvos, é bem provável que nosso corpo seria completamente diferente do que estamos acostumados a ver no espelho. Esquece coluna vertebral, esquece andar sobre 2 pernas. O corpo humano seria moldado pelas pressões do ambiente marinho e pelas características únicas dessa linhagem. É praticamente certo que não teríamos 2 braços e 2 pernas. A evolução dos polvos privilegiou múltiplos membros. Então é bem provável que um humano polvo tivesse pelo menos 8 tentáculos articulados, com ventosas adaptadas para manipular objetos com precisão absurda. Cada um desses membros teria uma autonomia incrível. Lembra que os polvos reais já têm braços que tomam decisões sozinhos? Agora imagine isso com evolução cultural, ferramentas, escrita. Você conseguiria cozinhar, escrever um e-mail, tocar um instrumento e coçar as costas, tudo ao mesmo tempo, sem confusão. Bizarro, né? Agora, o rosto, nada de boca frontal com lábios.
Nos polvos, a boca fica na parte central do corpo, entre os tentáculos, e abriga um bico parecido com o de um papagaio. Claro que isso poderia evoluir de forma diferente com o tempo, mas a distribuição facial seria bem fora do padrão humano. E os olhos? Os olhos dos polvos são considerados altamente avançados, apesar de terem evoluído de forma totalmente independente dos olhos humanos. Isso é um exemplo clássico de evolução convergente. Eles conseguem perceber a polarização da luz, têm visão super sensível e são ajustáveis de forma quase cinematográfica. Além disso, os olhos não se movem em sincronia. Um olho pode estar observando uma presa enquanto o outro monitora um predador, o que traria um jeito totalmente novo de perceber o ambiente. A respiração também seria diferente. Provavelmente, a gente respiraria por brânquias, mas com um sistema evoluído para lidar com diferentes ambientes aquáticos. Talvez até com a capacidade de passar um tempo fora d'água, como faz os polvos de verdade por curtos períodos. E a pele? Os polvos mudam de cor usando cromatóforos, células que se expandem e contraem com pigmentos. Então, no humano polvo, a pele provavelmente funcionaria como uma tela viva. Mudaria de cor para se comunicar, expressar emoções ou se camuflar. Imagine não precisar falar nada. Bastaria sua pele assumir tons mais escuros para indicar raiva ou brilhar em padrões coloridos para mostrar alegria ou excitação. E quanto ao cérebro? Essa é uma das partes mais loucas. Com neurônios espalhados pelo corpo, o cérebro central seria apenas uma parte de um sistema distribuído. Isso poderia gerar uma percepção de consciência completamente diferente da nossa, mais coletiva, mais sensorial, talvez até menos verbal. Em vez de pensamentos lineares, como os nossos, poderíamos pensar por sensações simultâneas, coordenando múltiplos focos de atenção ao mesmo tempo. Imagina tentar explicar isso para um ser humano atual. Agora que já imaginamos como seria o corpo de um humano polvo, chegou a hora de ampliar o cenário. Como seria a civilização criada por essa espécie? A primeira coisa que muda é o ambiente onde tudo acontece. A nossa história evolutiva como primatas terrestres moldou cidades, transportes, arquitetura e até a linguagem. Tudo baseado em 2 braços, 2 pernas, visão binocular e vida no ar seco. Mas e se a base da nossa civilização tivesse surgido no fundo do mar? Cidades inteiras seriam construídas nas profundezas dos oceanos, aproveitando cavernas naturais, recifes de corais e estruturas que hoje servem de abrigo para criaturas marinhas. Sem gravidade como conhecemos, a arquitetura seria tridimensional, não haveria andar de cima ou de baixo. Nossos prédios se estenderiam em todas as direções como colônias flutuantes, conectadas por túneis d'água, talvez até bioluminescentes. A linguagem falada provavelmente não existiria como conhecemos, afinal, o som se propaga de forma muito diferente debaixo d'água. Os polvos já se comunicam usando cores, texturas e movimentos corporais. Então, uma sociedade baseada neles usaria sinais visuais complexos, talvez códigos de luz pulsante, como uma espécie de dança cromática. Seria uma comunicação extremamente rica, onde cada nuance de cor ou contração da pele teria um significado emocional, social ou prático. Tipo uma mistura de linguagem corporal com emoji em tempo real, só que no corpo inteiro. Computadores, ferramentas e artefatos não funcionariam com eletricidade da forma como usamos hoje. Talvez a energia fosse baseada em reações químicas orgânicas ou até mesmo biotecnologia viva, com organismos adaptados para cumprir funções específicas. Imagina uma ferramenta feita a partir de uma água viva modificada geneticamente para emitir luz, ou um dispositivo de armazenamento de informação baseado em moluscos com capacidade neural. Sem necessidade de rodas ou estradas, o deslocamento seria fluido, talvez através de correntes marítimas artificiais, ou com o uso de veículos que imitam peixes e lulas. Ou, quem sabe, nossos próprios corpos seriam adaptados o suficiente para não precisar de transporte externo, deslizando pelas águas com eficiência natural.
Sem papel nem tela, a arte seria viva. Esculturas orgânicas, jogos de luz e cor, dança subaquática com tentáculos sincronizados. A escrita poderia ser feita em superfícies que mudam de cor ao toque, como se cada livro fosse uma criatura viva, carregando conhecimento na própria pele. E a arte não seria apenas visual. Lembra que povos têm uma sensibilidade tátil altíssima? A arte talvez também fosse tátil, feita para ser tocada, sentida com as ventosas, como se cada textura contasse uma história diferente. E aqui entra um ponto interessante. Com um sistema nervoso distribuído, essa espécie talvez desenvolvesse uma sociedade com menos centralização de poder. Se o próprio corpo é descentralizado, talvez a política, a liderança e a tomada de decisão também fossem mais colaborativas, em rede, quase como um coral de vozes onde ninguém manda sozinho. Mas nem tudo seria harmonia. Como toda civilização, conflitos, disputas e desigualdade poderiam surgir de outras formas. Domínio de territórios aquáticos, disputas por luz em regiões mais escuras, controle de alimentos em ambientes onde a escassez é brutal. Curioso pensar que mesmo num corpo totalmente diferente, com uma mente alienígena, certos traços da humanidade talvez ainda surgissem. Tá, já entendemos que o corpo mudaria, mas e a mente? A forma como a gente sente, ama, briga, se organiza em sociedade, tudo isso é profundamente influenciado pelo nosso sistema nervoso. E os povos, como você viu, têm um dos sistemas mais bizarros e fascinantes do reino animal. Então, se a gente tivesse evoluído deles, dá para imaginar que nossa consciência seria radicalmente diferente? Os povos têm parte do cérebro espalhado pelos braços, isso muda tudo. Em vez de um centro de comando como o nosso, com decisões concentradas em um único lugar, a cognição deles é distribuída, ou seja, eles literalmente pensam com o corpo. Agora imagina isso com linguagem, memória, cultura e tecnologia. Um humano-povo provavelmente teria uma forma de pensar não linear, talvez múltiplas linhas de pensamento acontecendo ao mesmo tempo, de forma paralela, como se cada braço fosse uma aba diferente do navegador mental. Com uma pele que muda de cor e textura conforme a emoção, a empatia deixaria de ser uma tentativa de adivinhar o que o outro sente. Você veria a raiva, a tristeza ou o afeto estampado no corpo do outro. Isso mudaria completamente nossos relacionamentos. Mentir seria quase impossível. Manipular emoções? Muito mais difícil. Seríamos mais diretos? Mais transparentes? Ou mais vulneráveis? E a arte, como falamos antes, também refletiria isso. Uma apresentação artística poderia envolver a expressão simultânea de cores, movimentos, sensações táteis, como se cada apresentação fosse uma imersão emocional em grupo. Sem linguagem oral como a nossa, o pensamento abstrato ainda existiria, mas em outra forma, talvez uma mistura de padrões visuais, sensações e ritmos corporais, como se cada ideia fosse representada por um conjunto específico de estímulos físicos e visuais. E isso geraria uma cultura inteiramente nova, uma civilização onde a música não se ouve, mas se sente na pele, onde histórias são contadas por meio de movimentos sincronizados de grupo, como danças coletivas feitas com os tentáculos. Muito provavelmente, as emoções não seriam iguais às humanas. Os povos reais têm uma vida solitária, eles não formam laços duradouros, não cuidam dos filhotes e raramente interagem socialmente de forma prolongada. Mas, se eles tivessem evoluído como espécie dominante, isso provavelmente mudaria com o tempo. A seleção natural teria favorecido formas mais cooperativas, criando talvez novos circuitos emocionais, amizade, afeto, lealdade, mas com base em outra estrutura cerebral. Eles poderiam valorizar outras coisas. E a espiritualidade? Poderia surgir não de deuses humanos ou narrativas de criação, mas de uma conexão profunda com o mar, com as correntezas, com os ciclos naturais do oceano. Se a gente tivesse evoluído a partir dos povos, o mundo seria outro, e nós também. Com múltiplos braços agindo de forma independente, a forma como interagimos com o ambiente seria completamente transformada. Teríamos uma capacidade de ação quase sobre-humana, uma percepção visual mais rica e um corpo que se expressa sozinho, mudando de cor conforme a emoção.
A comunicação seria mais instintiva, talvez até mais honesta. Nosso cérebro, descentralizado, nos daria uma consciência diferente, mais sensorial, talvez mais conectada com o corpo e o momento presente. Mas claro, junto com essas vantagens viriam desafios enormes. Vidas curtas, reprodução sem vínculo familiar, uma natureza solitária herdada. Tudo isso dificultaria o surgimento de cultura, sociedade e conexão. O ambiente submarino, por mais fascinante que seja, também não facilita. A pressão, a escuridão, a escassez, a dificuldade de criar ferramentas tecnológicas não seria um caminho simples. Talvez essa humanidade moloscoide fosse mais contemplativa, mais adaptada ao ambiente, mas também mais vulnerável, menos dominadora, menos rápida, mas quem sabe, mais integrada à vida ao redor. Seríamos melhores? Não dá para saber, mas com certeza seríamos outra coisa. E só de imaginar isso, já dá para olhar para o que somos hoje com outros olhos. E agora me conta aí nos comentários, você gostaria de viver nesse corpo de polvo? Ou prefere continuar com esse pacote humano mesmo? Deixe o like se gostou do vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado e até a próxima!